Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 5. Todos encontraram? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado em língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E aquele que ali entrava primeiro, após a água ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que estava enfermo há 38 anos. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O homem enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me ajude e me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Versículo de número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Amém. Podem se assentar? Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, eu sei que você já está atencioso. Eu pediria para você redobrar. Eu vou pregar uma mensagem hoje porque requer muita atenção, porque senão possa ser que em alguma parte você não entenda. Nós estamos iniciando mais um ano. E geralmente, como disse o pastor, é um ano de muita expectativa. É um tempo em que a gente escreve o que a gente quer, a gente sonha o que a gente quer para o ano. A gente faz projetos para esse ano. E a gente quer que alguns problemas sejam solucionados. A gente quer que Deus resolva algumas coisas que não se resolveram em 2022. E certo é que a gente está aqui cheio de expectativa. E vocês, da Assembleia de Deus do Brás, são os pioneiros no trabalho do Janeiro Profético, que hoje muitas igrejas no Brasil fazem. Mas começou aqui, né? É uma forma muito espiritual de começar o ano. É uma forma muito boa de começar o ano. Muitos estão viajando, muitos estão passeando, e a igreja já nos primeiros 12 dias do mês, ouvindo palavra, ouvindo louvor, ouvindo profecia, ouvindo palavras proféticas. O texto que nós lemos, irmãos, fala a história de um homem que você já ouviu em algum sermão, já ouviu em algum louvor, já leu em algum livro. A história desse homem é muito conhecida. Quem já conhecia essa história de João capítulo 5? Todas as vezes, pastor Oswaldo, que nós lemos este texto, a impressão que nós temos é que o problema desse homem é a sua enfermidade. Sim ou não? Todas as vezes que você lê João capítulo 5, você olha para esse homem, qual é o problema desse homem? Ele é um homem enfermo. Então, quando a gente lê o texto, a impressão que nós temos é que o problema desse homem era a enfermidade. Ele também achava que o seu problema fosse a enfermidade. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Quando achamos que o problema é um, e na verdade é outro. Você consegue dizer isso para o teu irmão? Às vezes a gente acha que o problema é um, mas na verdade é outro. Eu vou começar introduzindo bem devagar, eu só preciso da sua atenção, eu chego lá, paciência. Tem gente aqui que se Jesus der o dinheiro para ele, não vai resolver o problema dele. Tem pessoas aqui que se Jesus te der saúde, não resolve o teu problema. Tem gente aqui que se Deus der ele felicidade, não resolve o problema dele. Tem pessoas aqui que se Jesus resolvesse o seu problema financeiro hoje, o seu problema não estaria resolvido. Esse homem, ele achava que o seu problema fosse a doença. Só que esse homem tinha um problema de ordem tão profunda, mas tão profunda, que ninguém podia resolver senão Deus, senão Cristo.
Esse homem tinha um problema gravíssimo chamado decepção. Qual o nome do problema desse homem? Será que a decepção é um problema, irmãos? A Bíblia diz que você conquista uma cidade murada, mas não conquista uma pessoa ofendida. Você consegue ganhar uma guerra, mas não consegue ganhar uma pessoa ferida. Esse homem, ele teve algumas decepções. E os níveis, pastor Humberto, de decepção desse homem foram crescendo, foram se tornando profundos. E isso está acontecendo com muita gente, até que está aqui nesse culto. E por isso que Deus te trouxe aqui hoje, para você sair daqui hoje, sabendo qual é o verdadeiro problema. E Jesus vai solucionar todos. Você crê nisso? Diz amém? A Bíblia diz que em Jerusalém havia uma festa. Eu gosto de perguntar assim, é a forma de eu interagir, mas eu chego lá, tem que ter paciência. Em Jerusalém havia uma festa. O que havia em Jerusalém? Vamos lá? Em Jerusalém havia uma festa. A festa era entre os judeus. Então era uma festa provavelmente religiosa. E Jesus, ele sobe para Jerusalém para ir para a festa. Para onde Jesus está indo? Quando Jesus chega, pastor Oswaldo, em Jerusalém, Jesus lembra que em Jerusalém, pastor Beto, não tem só uma festa. Em Jerusalém também tem um tanque. E lá no tanque não tem festa. Lá no tanque tem cego, tem manco, tem paralítico. E uma multidão de gente sofrendo. Então você imagina que no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo ambiente, tinha um lugar de angústia, de choro, de gente aleijada, de gente cego, de gente problemática, e também no mesmo ambiente tinha gente festejando. Para você ver que nem todo mundo aqui no culto está feliz. Nem todo mundo aqui tem saúde emocional. Tem um rindo, tem um chorando. Tem um aqui que entrou em 2023 com a porta aberta, o outro entrou com a porta fechada. Tem gente aqui vivendo o melhor momento da família, tem gente aqui vivendo o pior momento da família. Tem gente aqui que, se tirar um extrato bancário, cai arrebatado de alegria, o outro cai arrebatado de angústia. E nós estamos no mesmo ambiente. Só que Jesus faz uma coisa que só Ele sabe fazer, e só Ele faz. Jesus vai para Jerusalém para ir para a festa. Para onde Jesus está indo? Mas quando ele chega em Jerusalém, que ele se lembra do tanque, Jesus muda o itinerário. Jesus olha para a festa e diz: quem está na festa já está cantando, quem está na festa já está feliz, quem está na festa já está realizado, quem está na festa já está comemorando. Então eu não vou para a festa agora eu vou para o tanque. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: hoje Jesus vai visitar o tanque. Aí Jesus vai para o tanque. Só que lá no tanque tem uma multidão de pessoas. Tem muita gente no tanque. Mas um homem, a história de um homem chama a atenção de Jesus, porque talvez a história dele fosse a mais complicada de todas. A Bíblia diz que esse homem estava enfermo há 38 anos. Quantos anos? Eu chego lá. Vamos lá? Quantos anos? É pouco tempo ou muito tempo? Então a primeira decepção desse homem era com o tempo. A primeira decepção desse homem era com quem? Se eu perguntar assim: você tem fé? Você vai responder sim. Se eu disser assim: você confia em Deus? Você vai responder o quê? Você acredita que 2023 vai ser um ano de vitória? Você acredita que Deus está com você? Você tem promessa de Deus? Mas se eu disser que muitos de vocês estão aqui decepcionados, porque o que você esperava para 2019 não chegou, 2020 não chegou, 2021 não chegou, 2022 não chegou. Nós estamos em janeiro, mas existem as mensagens de dezembro. E quais são as mensagens de dezembro? O ano ainda não acabou. Até o dia 31, às 11h59. Tem gente aqui me ouvindo dizendo: pastor, eu estou ouvindo isso desde 1980. Tem pessoas que entraram aqui que você está tão decepcionado com o tempo que sabe o que você não entende? Por que Deus já poderia ter feito e ainda não fez?
Por que Deus poderia ter curado e ainda não curou? Por que Deus poderia ter salvado e ainda não salvou? Pastor, eu queria entender, mas a Bíblia diz, palavras de Salomão, que a esperança demorada adoece o coração. Diga para o teu irmão, não é incredulidade. Salomão não está chamando o pastor Humberto, quem tem um coração doente, de incrédulo. Salomão está dizendo que quem espera muito, o coração fica doente. Não é falta de fé. Porque se você chegar para essa irmã que está do teu lado e disser para ela, vai orar, irmã. Ela vai perguntar para você, você está orando há quanto tempo? Aí você vai dizer, eu estou orando há 1 ano. Ela vai dizer, eu estou orando há 20. Não manda essa irmã jejuar, porque você não sabe nem o tanto que ela jejuou. Não diga para ela fazer uma campanha no monte, não, porque ela já fez. Vai para o ciclo de oração, eu já fui. Vai para a vigília, fui o ano passado inteiro. E o outro ano também. Pastor, eu queria entender por que ainda não aconteceu. Eu estou decepcionado com o tempo, pastor. Eu estava esperando alguma coisa acontecer até o dia 1º. Não aconteceu. Eu estava esperando acontecer algumas coisas que não aconteceram e eu estou decepcionado com o tempo. Por que Deus falou que ia salvar e ainda não salvou? Deus falou que ia curar e ainda não curou. Deus falou que ia fazer e ainda não fez. Talvez você entrou aqui essa noite e você está com um problema com o tempo. Porque o problema não está na sua oração. O problema não está na sua fé. O problema está é porque você ainda não conseguiu entender a questão do tempo. E a Bíblia diz que há um tempo... Não, vamos lá. Há um tempo determinado. Esses dias uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu estou chorando muito. Eu disse amém. E tudo que ela me dizia, eu dizia amém. Ela disse, pastor, o senhor está concordando com a minha tristeza? Eu disse para ela, irmã, tem um tempo que é para chorar. E não adianta a senhora querer rir no tempo de chorar. No tempo de chorar é para chorar mesmo. Tem um tempo que Deus vai te exaltar. Tem ou não tem? Mas tem um tempo que Deus vai deixar você ser humilhado. Tem um tempo que você vai ter muito. E tem um tempo que Deus vai deixar você ter pouco. Ou quase nada. Eu acho que a gente está sofrendo porque a gente ainda não conseguiu entender as estações. Você não conseguiu. Você fica nessa luta dizendo, pastor, eu queria ter mais. E Deus está dizendo, e se não for o tempo de ter mais? Você vai ficar revoltado? Você vai ficar sofrendo? Pastor, eu queria reconhecimento, queria ficar conhecido. E se Deus te disser que é o tempo do anonimato? Se Deus te disser, não, eu te escondi, não adianta não. Se você dependurar uma melancia no pescoço, ninguém te vê. Porque quando Deus esconde, ninguém vê. Mas quando Deus mostra, ninguém esconde. Olha para o teu irmão e diga para ele, aceita o tempo de Deus. Fica comparando, pastor, não dá para entender, estou na igreja há 30 anos e meu marido não é crente. A irmã aceitou Jesus mês passado, dela já é. Mas o tempo para ela é diferente do seu. E tem gente aqui decepcionado com o tempo, porque as coisas não estão acontecendo na tua hora. Não estão acontecendo quando você marcou. E pode ser sincero com você, sem te ofender, você profetizou, determinou, decretou e não aconteceu. Porque tem coisa que só acontece no tempo. Mas não tenha por tardia a promessa, porque fiel é o que prometeu. Eu quero que você levante comigo as suas 2 mãos aos céus. Bem alto, eu vou te explicar. Jesus prometeu há quanto tempo que ia buscar a igreja? Tem mais de 2000 anos. Ele já buscou a igreja? Não. Mas a promessa caiu por terra só porque passou 2000 anos? Não interessa se Deus falou com você quando você era criança. Se Deus falou há 20 anos atrás. Promessa para Deus, não tem esse negócio de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Deus te trouxe aqui para te dizer, fica tranquilo, porque eu mudo as estações e os tempos. Eu controlo tudo, está tudo no meu controle. E na hora certa vai acontecer. Não, levanta a mão que eu vou dizer mais. Eu vou dizer. Pastor Humberto Barbosa, sabe o que aconteceu com Caleb? Deus falou, a terra que você pisar eu te dou. Passou 45 anos.
Quando ele tinha 85, ele pisou na terra e disse: quando eu pisei aqui, foi 45 anos atrás, mas eu estou com a mesma força para entrar e sair da guerra. Eu vou te dizer por quê. Porque o Deus que prometeu para você não vai deixar você morrer para cumprir. O Deus que te prometeu não vai cumprir a promessa no cemitério, no velório, não. Ele está dizendo: você vai estar vivo para ver. Os teus olhos verão as promessas de Deus cumpridas. Quem acredita que Deus controla o tempo, é dono do tempo, diga glórias ao nome de Jesus. Vamos lá. A primeira decepção desse homem é com o tempo. A primeira decepção dele é com quem? Agora olha, irmãos, como o problema desse homem não era a enfermidade. Pastor Oswaldo, Jesus faz para esse homem uma pergunta sem sentido. Sem sentido na lógica humana. O homem está enfermo há 38 anos. O maior desejo desse homem é ser o quê? Curado. Aí Jesus chega para o homem de Deus, pergunta assim: quer ser curado? Tem 38 anos que eu estou lá. Pastor, por que ele não saiu do tanque? Se a promessa não cumpriu, o que essa irmã está fazendo na igreja? Se a promessa não cumpriu, o que esse pastor está fazendo no altar? Eu vou para onde? Eu vou sair da igreja e vou para onde? Eu vou sair do altar e vou para onde? Jesus perguntou: quer ser curado? Qual deveria ser a resposta? Qual deveria ser a resposta? Até você gritar: qual deveria ser a resposta? Ele respondeu sim. Porque o decepcionado não responde sim e nem não. O decepcionado explica. Você nunca vai ver um decepcionado dizendo sim ou não. Ele vai explicar. Pastor Esdras, Jesus perguntou para ele: quer ser curado? Olha a resposta desse homem: não tem homem nenhum que me ajude. Não tem o quê? Se a primeira decepção desse homem era com o tempo, a segunda era com quem? Sabe o que esse homem está dizendo para Jesus, pastor? Eu não acredito nos homens. Quando você vê uma pessoa dizendo assim: eu não abro minha vida para ninguém, pastor, meus amigos cabem aqui na palma da minha mão. Quando você vê alguém dizendo assim: festa minha só vai minha família, não é? Pode ter certeza, você está conversando com uma pessoa decepcionada. Ele teve amigos, mas ele foi traído. Ele confiou em alguém que traiu sua confiança. Quando você chegar para uma irmã que está solteirona e dizer: ô irmã, o Isaac está chegando, e ela for decepcionada, sabe o que ela vai dizer para você? Homem nenhum presta. Se você chegar para um crente decepcionado com a igreja e dizer: vamos lá na minha igreja é uma bênção, meu pastor é uma bênção, lá tem um grupo de louvor, ele vai dizer: eu não acredito em igreja. Eu estou falando com gente aqui que não acredita mais em profeta. Por quê, pastor? Porque alguém brincou com a fé dele. Tem gente que não acredita mais em ministério. Quer que eu vou mais fundo? Tem gente que não acredita mais em família. Tem gente tão decepcionada com os homens que ele é obreiro, mas ele volta para Jesus e diz assim: eu vou sentar aqui no banco e vou servir Jesus até ir para o céu, pastor. Eu não quero saber desse negócio de diácono, presbítero, negócio de trabalhar na igreja. Eu não quero. Eu mexi com esse negócio aí e me machuquei. Tem gente que queria ser feliz num relacionamento, mas porque ele sofreu tanto com traição, ele sofreu tanto com opressão, que ele sofre sozinho, mas não dá o coração para ninguém mais. É por isso que você sofre quando essa irmã que gosta de você vem com um sorrisão no rosto e te dá um abraço. Oh, minha linda, você está sumida, que bom te ver. Era para você ficar feliz, era ou não era? Aí o seu espírito diz assim: será que ela não é igual a outra? Será que ela não vai fazer com você a que a outra fez? E você passa agora a não acreditar mais em ninguém.
Aí alguém faz uma proposta, pastor Humberto, para te ajudar, mas a outra proposta deu errado. Aí você diz, é outro mentiroso. Vão brincar comigo de novo. E nessa, você perde amigos bons que Deus coloca no teu caminho. Você perde pessoas boas que Deus coloca no teu caminho. Você perde uma oportunidade no ministério. Você perde uma oportunidade de trabalho. Esse homem chegou para Jesus e disse, olha, não tem homem algum que me ajuda, ninguém me ajuda. Você vai encontrar gente na igreja, quando você vê alguém cantando aquele hino assim, ó, uma família, e dentro dele está dizendo assim, tudo mentira. Tudo mentira. Fizeram fofoca com o nome dele. Ele adoeceu, ninguém visitou. Ele foi traído por gente que tomava ceia na mesma bandeja que ele. É por isso que ele não acredita mais em irmão. Quando fala de amor na igreja, ele replica, mentira, não tem amor. Não tem amizade, pastor. Seu amigo é Deus. Meu amigo é minha mãe, meu amigo é meu pai. Eu desconheço. Ele está decepcionado. Vem para a igreja, ouve a palavra e não volta para Jesus. Com medo de se machucar de novo. Mas eu quero contar uma história rapidinho para vocês aqui de um homem chamado José. José foi odiado, José foi invejado, José foi jogado no poço, José foi vendido para os mercadores, José foi caluniado pela mulher de Potifar, José foi preso, tudo injustamente. Aí alguém olha para a Bíblia e vê um José bonzinho que não guarda nada no coração. Você está completamente enganado, irmão. José nunca entendeu por que os meus irmãos me odiavam. Por que meus irmãos rasgaram minha túnica? Por que meus irmãos me jogaram na cisterna? Por que a mulher de Potifar fez aquilo comigo? Por que eu fui preso? Meu Deus, quanta injustiça eu passei. Só que um dia chegou o tempo. Chegou ou não chegou? José saiu da prisão, se tornou governador. Tornou ou não tornou? Estou chegando lá. Se tornou governador ou não tornou? Aí, pastor Oswaldo Júnior, Faraó dá uma esposa para ele e a esposa dele dá 2 filhos para ele. Propositalmente, espiritualmente. É tão espiritual que foi para a Bíblia. José falou assim, o nome do meu primeiro filho vai ser Manassés. Qual é o nome do primeiro filho de José? Não, é para gritar, para nunca mais esquecer. Qual é o nome do primeiro filho de José? Porque literalmente o nome Manassés quer dizer Deus me fez esquecer. O que Manassés quer dizer? Não, de jeito você não esquece não. Vamos lá. Outra vez. O nome do segundo filho de José, Efraim. Efraim quer dizer Deus me fez crescer. Efraim quer dizer o quê? Outra vez. Mais uma vez. Agora eu vou falar qual é o nosso problema. E a gente precisa ouvir isso em janeiro. A gente está aqui pedindo Deus. Deus me dê um Efraim, eu quero crescer. Deus me dê um Efraim, eu quero prosperar. Deus me dê um Efraim, eu quero prosperar na terra da minha aflição. Só que Deus não faz ninguém crescer sem antes esquecer. Deus não pode prosperar gente odiosa. Deus não pode levantar gente vingativa. Deus não pode te dar Efraim para você ficar. Quem me viu passar na prova e não me ajuda. Ô, irmão, quem escreveu isso estava com muita raiva de alguém. Escuta, olha aqui para mim. Eu estou chegando lá, tem que ter paciência. Pastor, então quer dizer que Deus vai me pôr com amnésia? Deus vai fazer eu esquecer tudo o que me fizeram? As traições, as afrontas, as calúnias. Fica tranquilo, irmão. O esquecer de Deus não é aqui. O esquecer de Deus é aqui. Pastor, eu quero fazer um teste para saber se eu esqueci. Essa semana você vai bater frente a frente, tete a tete, com alguém que te vendeu, com alguém que te traiu, com alguém que te caluniou,
se o coração não azedar, se você não sentir raiva, se você não sentir nojo, se você olhar para aquela pessoa e dizer assim: meu Deus, minha alma está em paz. Meu Deus, eu perdoei. O problema é que você quer crescer sem esquecer. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: esta noite você vai gerar Manassés. Ou você gera, ou nenhum relacionamento novo vai dar certo para você. Ou você gera, ou Deus não sara teu casamento. Ou você gera Manassés, ou Deus não sara teu ministério. Ou você gera Manassés. Escute isso, Deus não faz mágica não, Deus só faz milagre. Você vai ter que esquecer para crescer. Por quê, pastor? Porque os seus irmãos vão vir buscar trigo no Egito. Quem te vendeu vai precisar de uma cesta básica. Quem te vendeu vai precisar de uma visita no hospital. Quem te traiu vai precisar de ajuda. E pergunta para o teu irmão. Pergunta para o teu irmão: e você acha quem é que vai ajudar? Diga para ele: você. Tem gente que falou no coração assim: Deus me livre. Se for na minha porta, eu bato a porta. Pastor, eu não suporto ver a cara. Eu não suporto. Prepara para passar mais um ano sem crescer. Porque Deus não dá Efraim para quem não gerou Manassés. Eu quero que você levante as duas mãos aos céus. O que eu vou dizer aqui é uma profecia, pastor Humberto. Reborgia, remia, súria. Levante as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Por que José não disse eu esqueci? Escuta, segura a mão levantada, 1 minuto só, deixa cair não. Por que José não disse eu perdoei? Porque tem ferida que é tão profunda, tem traição que foi tão pesada, você tomou um açoite tão pesado. Ou Deus te ajuda a esquecer, ou você não esquece. Ou Deus te ajuda a perdoar, ou você não perdoa. Sabe o que Deus está dizendo? O que fizeram com você é tão sério, que vai haver uma intervenção do meu espírito. Eu vou mexer com a tua alma. Eu vou prescrutar o teu espírito. Eu vou ir no mais profundo, no âmago da tua alma. E eu vou arrancar de lá hoje as amarguras, as angústias, as mágoas. Tem alguém que acredita no que eu estou dizendo? Deus te ouve ação. 2023 é o ano da tua cura de alma. É o ano que você vai passar sem rancor, sem ressentimento, sem ódio. O ano de 2023 é o ano de perdoar a família. É o ano de se sarar espiritualmente, ministerialmente. O ano de 2023 é o ano de Deus sarar teu casamento. O ano de 2023 é o ano de passar com a alma leve, a alma tranquila, dizendo: pastor, o ódio foi embora, a amargura foi embora, a raiva foi embora. Dê a mão para alguém que está do teu lado. Há uma presença tomando esta casa. Dê a mão para alguém que está do teu lado. Diga para ele: gere Manassés, porque Efraim está vindo aí. Se você esquecer, você cresce. Se você esquecer, você cresce. Dai-me. Oh my. Só vive desconfiado. Pastor, eu tô lá, mas tô cabreiro. Tô lá, mas tô. O coração nunca está pleno. O camarada mudou, aceitou Jesus, é um novo homem. Primeira discussãozinha.
Tá ela com o dedo no nariz dele dizendo: você está achando que eu esqueci? É por isso que não tem plenitude no matrimônio. Quando Manassés não nasce, a gente vive lançando na face. E tem gente achando que a igreja é uma barraca de cigano. E ele quer ouvir um Deus que vai fazer ele crescer sem ele esquecer. Você acha que Deus vai fazer você crescer sem esquecer? Para você pisar nos outros? Para você se vingar de todo mundo? Para você dizer: agora é minha vez? Qualquer pessoa te faz crescer, menos Deus. Deus só faz crescer quem esquece. Dê uma chance para o teu ministério. Dê uma chance para a tua família. Dê uma chance para você. Dê uma chance para o teu coração. Só vive de passado, só vive de lembrança, só vive de angústia. O negócio aconteceu há anos atrás. Quando você lembra, parece que aconteceu hoje de manhã. De tão vivo que está dentro de você. Uma ferida que não fecha. Mas Deus vai sarar isso. Quem crê? Pastor Oswaldo, Jesus não poderia ter ido lá e falado para o homem assim: e levanta daí, vai embora. Ele ia levantar dali problemático. Porque o problema dele não era a doença. A doença era um detalhe na vida dele. O problema é quando a gente acha que o problema é quando na verdade... se eu mudasse do Brasil, minha vida melhorava. O meu problema é esse casamento, pastor. Se eu casar com outra pessoa, eu vou ser feliz. Meu problema é essa igreja. Se eu mudar de igreja, e você vai achando que o problema é quando na verdade o problema é outro. Vou te contar só mais uma história da Bíblia e vou mudar aqui de tópico. É rapidinho. Um homem plantou uma figueira na sua vinha. E aí, pastor Humberto, o dono da terra passou 3 anos lá numa terra boa. A terra da vinha, a terra boa. 3 anos. Essa figueira não produz. Nasceu, cresceu, mas não dá fruto. Chamou o vinhadeiro que cuidava da vinha e disse assim: tira essa figueira daqui. Pode cortar. Ela ocupa espaço inutilmente na terra. O vinhadeiro estava lá para cuidar da vinha. Para cuidar de quem? Não, vamos lá. O vinhadeiro estava lá para cuidar de quem? O Espírito Santo não podia cuidar só de quem é espiritual, irmão? O Espírito Santo não podia se importar só com a vida dos crentes santos? O Espírito Santo não deveria se importar só com quem toma ceia? O Espírito Santo não deveria se importar só com quem tem a vida espiritual abençoada? Está lá uma figueira infrutífera, odiosa, cheia de rancor, mas está na vinha. Está cheia de problema, mas está na igreja. Está cheio de problema, é de Deus. Está cheio de problema, mas faz parte da família. Quando o dono da terra diz assim: corta, o vinhadeiro pulou na frente da figueira e disse: não, me dê esse ano. Não, se o teu irmão não der um glória agora, não dá mais não. Balança teu irmão e diga assim: é esse ano. Me dê esse ano. Herio, Maioturia, Subinaia, Révia. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Pastor Beto, o vinhadeiro diz assim: me dê esse ano. O dono da terra diz assim: o que você vai fazer por essa figueira? Ela não dá fruta, ela não funciona. Ele diz assim: eu já percebi, o problema dela não está no tronco. O problema dela não está na folha. Onde está o problema dela? O vinhadeiro diz assim: o problema dela está na raiz. Mas esse ano eu vou cavar. O problema não está isso aqui não, irmão. Quem te vê acha que está tudo bem. Quem te vê acha que o problema é quando na verdade é outro. Olha o que o vinhadeiro disse: eu vou cavar, vou pôr esterco, vou pôr adubo, vou pôr remédio. Eu vou tratar essa figueira. E no ano que vem o Senhor volta. Se ela der fruto, ela fica. Se ela não der fruto, ela será cortada. Ponto final, acabou a história. Pastor, por que a história acabou? Eu quero saber. E no outro ano, o que aconteceu? A Bíblia tem que contar outra parte da parábola. Por que terminou aí? Porque agora não depende do dono da terra.
Agora não depende da terra. Agora não depende do vinhadeiro. Aperta a mão do teu irmão e diga para ele assim: agora só depende de você, irmão. Não, levanta a mão que eu vou falar o que Deus mandou. Derio, remia, túria. Isso, levante as mãos que eu vou te falar o que Deus mandou. Pastor Clóvis Carvalho, meu amigo há mais de 20 anos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O vinhadeiro representa o Espírito Santo que cuida da igreja. Ele diz: eu vou cavar e vou tratar. Eu vou cavar e vou tratar. Eu vou cavar e vou. Eu vou cavar e vou. Porque o dono da terra tinha mandado cortar. Com a mão levantada, olha para o lado e diga para o teu irmão assim: você só tem duas opções. Ou você aceita o tratamento, ou você aceita o corte. Ou Deus te trata ou Deus te corta. Ou Deus te trata ou Deus te tira. A figueira não vai ficar doente no altar. A figueira não vai ficar doente na família. Deus não quer 2023 trabalhar na folha da figueira. 2023 Deus não quer trabalhar no tronco da figueira. 2023 Deus quer trabalhar na raiz da figueira. Põe a mão em cima do coração e diga para o Espírito Santo: mexe aqui dentro. Diga para o Espírito Santo: eu quero ser tratado, eu não quero ser cortado. Manassés vai nascer esse ano. Manassés vai nascer esse ano. Os seus relacionamentos serão sadios. Olha aqui. Por que você acha que da nossa classe, que canta, que prega, você já viu gente desabafando no altar? Gente machucada? Pega o microfone e desabafa. É porque tem gente que faz isso. E fica jogando um crente contra o outro, porque o problema dele. É o problema dele. Ele é machucado, ele é ferido, ele é decepcionado, ele não acredita em ninguém. E aí fica gerando desconfiança. Deus vai tratar nossa raiz esse ano. Você crê nisso? Diga amém. Diga comigo: decepção com o tempo. Decepção com os homens. Agora o negócio piora. Agora você vai ter que ter estrutura para ouvir. Quer ouvir ou não? Pastor Oswaldo, esse homem chega para Jesus e diz assim: olha, ninguém me joga no tanque quando a água é... Quem agitava a água? Quem enviava o anjo? Sabe o que esse homem está dizendo para Jesus? Tem 38 anos que eu vejo Deus só agitar. Pastor, não aguento mais essas campanhas. Vem para frente, levanta a mão. É hoje. Não aguento. Pastor, estou decepcionado. Eu fiz jejum e oração para Jesus curar e morreu. Teve luto na família de alguém aqui. Sabe qual é a tua decepção? O honesto sofrendo e o desonesto zombando, ironizando. Sabe qual é a tua decepção? O filho do crente nasce com um problema de saúde. E o filho do ímpio, que serve ao diabo, bate a cabeça para os demônios, nasce com saúde. Você fala: meu Deus. Você vai encontrar de vez em quando um crente dizendo assim: pastor, por que Deus não faz nada? Pastor, por que criança nasce doente? O que uma criança fez? Esse homem agora não está decepcionado só com o tempo e nem só com os homens. Sabe com quem que ele está decepcionado? Com Deus. Eu não entendo Deus, pastor. Eu sirvo a Deus, mas não entendo a Deus. Deus deixa coisas ruins acontecer com gente boa. Tem gente que nunca fez o mal e sofre. Pastor, me perdoa, eu tento entender, mas não consigo. Deus estava lá, Deus podia ter livrado, Deus não livrou. Deus curou tanta gente, por que Deus não curou ela também? Eu vou te dar 2 exemplos na Bíblia, que daqui para frente
Se alguém começar a chorar alto aí do teu lado, você não incomoda não, porque a mensagem hoje é raiz mesmo. Pastor Humberto, Deus chega para um homem na Bíblia chamado Jeremias e diz assim: ô Jeremias, eu te chamei. Sabe o que ele diz na face de Deus? Muito obrigado, eu não quero. Não, mas eu te escolhi. Não, mas mesmo assim eu não quero não. Eu não sei falar, eu não tenho perfil para isso. É melhor só arrumar uma pessoa melhor. Não, pai, não te escolhi hoje não. Te escolhi no ventre da sua mãe. Lá no ventre da sua mãe eu te consagrei. E te dei por profeta às nações. Foi o que Jeremias fez. Jeremias diz: então eu não sabia disso não. O Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. Eu nem tinha nascido aí não, né, Jeremias? Você nem tinha nascido, eu projetei sua vida. E tem mais uma, viu, Jeremias? Você vai plantar, vai colher, vai edificar, vai derribar. Vão pelejar contra você e não prevalecerão. Porque eu sou contigo para te livrar. Foi isso aí que Jeremias fez. Glória a Deus. Assim eu aceito. Aceito. Você é profeta. As primeiras profecias. Vem um falso profeta, dá nele um soco no queixo. Depois amarram ele num tronco. Depois jogam ele num poço. Depois ele prega, ninguém acredita. Sabe o que aconteceu com Jeremias? Está na tua Bíblia. Abra comigo. Essa eu quero que você lê para a gente não sair daqui dizendo: pastor, misericórdia, eu nunca li isso. Eu nunca tinha prestado atenção. Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 20. Capítulo 20 de Jeremias. Eu quero que você acompanhe. Eu vou ler aqui na minha tradução. A minha tradução aqui é King James. Na sua pode estar um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Quem encontrou diz amém. Ó Senhor, Tu me iludiste e eu fui enganado. Ele está falando com quem? Com Deus. Ele falou: ei Deus, o Senhor é bom de conversa, hein? Lá no capítulo 1, o Senhor passou em minha lábia. Vem que eu vou te usar. Vem porque eu vou te levar para as nações. E eu, igual bobo, igual trouxa, aceitei. O Senhor me iludiu. Iludido eu fiquei. Mas tem vingança, viu? Tem vingança. Jeremias olhou para o céu e disse para Deus assim: não falarei mais no seu nome. O Senhor agora vai procurar outro profeta para falar no teu nome. O Senhor vai procurar outro pastor para colocar no altar. O Senhor vai procurar outra pessoa para cantar e tocar. Porque o Senhor perdeu. Porque o que o Senhor prometeu para mim no capítulo 1 não está acontecendo. Eu estou decepcionado porque eu não vejo o cumprimento do que o Senhor falou comigo. É só sofrimento, é só angústia. É uma vida de tristeza, é uma vida de afronta. Sabe o que ele olhou para o céu e disse de novo? E tem mais uma, o Senhor está achando que eu só não vou falar mais no teu nome? Do teu nome eu não me lembrarei mais. Eu vou esquecer que o Senhor existe. Sabe o que está escrito no versículo abaixo? Mas isso foi como um fogo dentro dos meus ossos. Eu não pude resistir e tive que falar. Não, levanta a mão que eu vou te explicar agora. Levanta as duas mãos aos céus. Não adianta fazer pirraça não, que não funciona não. Pode levantar de manhã, pôr fogo nos ternos, guardar a Bíblia dentro de um cofre. Deus está dizendo: tem um fogo nos seus ossos. Você vai pregar. Deus, eu não canto mais. Deus está dizendo: canta. Porque quando eu te chamei, eu acendi um fogo dentro de você. Porque eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia que um dia você não ia entender e Satanás ia tentar roubar você de mim. Mas o teu chamado é maior do que a tua revolta. Não, levanta a mão e dá glória a Deus. Pegue a mão de alguém e diga para ele: o teu chamado é maior do que a tua revolta. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: porventura sabes tu como Deus opera? Os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Olha para o teu irmão, balança ele até ele dar glória e diga para ele: tem um fogo aceso nos teus ossos. Tem um fogo aceso dentro de você. Vai chegar um dia que você vai dizer: vou para a igreja, mas não. O Espírito Santo vai dizer: vai, vai,
Não toca, mas não toca. Tem um fogo aceso dentro de você. Pegue a mão de alguém e diga para ele: Deus não vai te perder, porque Ele acendeu um fogo. Herimi Derebácia Comenenciae Revio Provia. Dê glórias ao nome do Senhor. Pastor, o senhor está fazendo apologia à decepção? Não. Estou te contando o que aconteceu no texto, para resolver já já. Vou te falar só de mais um homem. O nome dele é Asaf. Ele levanta de manhã falando das grandezas de Deus. Ele levanta de manhã falando da criação de Deus. Ele levanta de manhã falando da majestade de Deus. Ele tem a habilidade de escrever salmos. Ele tem uma habilidade extrema, absurda com a música. Quando Asaf e a sua família toca, o ambiente é tomado de glória. Asaf, quando fala de Deus, pastor, as pessoas conseguem crer no que Asaf está cantando, de tão verdade que é o que ele está cantando. Até você ler o Salmo 73 e dizer: eles não podiam ter colocado isso na Bíblia não, gente. Asaf levanta de manhã, vai para o culto. Só que antes de ir para o culto ele está em casa. Aí a família de Asaf era toda de salmista, de levita. Aí alguém perguntou: Asaf, qual que é o salmo de hoje? Ele diz assim: eu vou ler para vocês o salmo de hoje, eu escrevi ele. Então leia, todo mundo esperando um hino, uma adoração, pastor Humberto. Asaf começa o salmo: eu estou quase desviado. Que é isso, Asaf? Fala isso não, rapaz. Você é levita. Não, eu estou quase desviado. Por que, Asaf? Eu não entendo Deus. Os ímpios estão com os olhos cheios de gordura. Eles blasfemam de Deus e estão sorrindo. E eu que moro na casa de Deus sou afligido todas as manhãs. Deus me dá de presente todo dia uma luta. Todo dia que eu acordo, Deus me dá de presente uma prova. Para que eu fui lavar minha mão na inocência? Eu fui inocente demais, eu fui otário. Fui besta. Para que eu lavei minha mão na inocência? E ele vai falando. E ele vai desabafando. Você vê o nível de decepção de Asaf? Asaf está irado, amargo. Até você chegar no verso 17 do Salmo 73. Ele vai falando, e está irado, e está revoltado. Aí ele diz assim: até que entrei no santuário. Até que entrei onde? Ah, mas você não está desviado, Asaf? O que você está fazendo na igreja? Ô Asaf, você não ia desviar, Asaf? O que você está fazendo no altar? Não, eu vim só hoje. Eu vim hoje para ver se ele fala. Ele está falando. Pastor, Deus muda. Ele vai mudar. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Asaf diz: Deus, me perdoa, eu estava pensando tudo errado. Os ímpios escorregarão para a perdição, mas eu serei recebido na glória. Levanta a tua mão e dê glórias a Deus. Deus é bom em todo tempo. A base do trono de Deus é justiça e equidade. Longe de Deus praticar injustiça. Quantos podem levantar a mão e dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Em Deus não há injustiça, em Deus não há mudança, em Deus não há sombra de variação. Pastor, isso aí que o senhor está falando não existe. Não existe? Tem gente aqui nesse culto decepcionado com Deus. Não entendo, pastor. Não entendo. Escuta. Jesus estava ouvindo. Vou terminar. Jesus estava? Não, grita. Jesus estava? Pastor Esdras, Jesus tem uma capacidade que é só Ele que tem. A capacidade de ouvir sem concordar. Jesus não estava concordando com nada que o homem estava falando. Sabe aquelas orações doidas que você faz? E diz, você chega na igreja, o irmão: paz do Senhor. Você tem paz aqui não, irmão? Paz, irmão, que paz, mas é guerra. Aí você ajoelha e diz: ó Jesus, já estou te avisando, hoje eu não estou bom.
Se o pregador mandar levantar a mão 3 vezes, eu levanto desse culto e vou embora, eu estou irado. E ele fecha a cara para a gente ver. E aí todo mundo levanta, ele não levanta para todo mundo ver que ele não está bem. Aí Satanás vai lá falar mal de você. Olha lá sua serva lá. Está lá falando que não vai para a igreja mais não. Sua serva está lá dizendo que vai entregar o ciclo de oração. Então o servo está lá falando que vai entregar a congregação. Aí Jesus te defende e diz, não, ele está chateado. Ele não está falando isso de coração não. É porque ele está passando um processo aí comigo e ele não está entendendo. Mas isso aí que ele está falando não vai acontecer não. Eu vou guardar ele. Daqui a pouco ele está cantando para mim de novo. Levanta tua mão e dê glória a Deus, que Deus é bom. Jesus não passa pano em cima do pecado de ninguém, mas também não aceita a acusação do diabo contra a sua vida. Mas também não aceita Satanás falar mal de você. Quando Satanás diz para Deus assim, entrega ela para mim, Deus está dizendo, para você, quem vai tratar com ela sou eu, Satanás. Eu que sou pai dela, eu que sou Deus dela. Dê glórias a Jesus. Diga comigo, decepção com o tempo, decepção com os homens, decepção com Deus. E para terminar, ele diz para Jesus assim, e quando eu vou? Ele diz assim para Jesus, passa um na minha. Agora a decepção dele não é com tempos, somente com o tempo, com os homens e com Deus. Ele está decepcionado com quem? Jesus, eu sou uma derrota. Todo mundo passa na minha frente. Pastor, acontece para todo mundo. Quando chega na minha vez, dá errado. Pastor, eu sou tão sem sorte que eu fico 2 horas na fila da lotérica. Na minha vez, o sistema cai. Pastor, minhas amigas tudo casaram. Quem está solteiro até hoje é só eu mesmo. Pastor, os irmãos que começaram comigo já está tudo no ministério. Os irmãos que estão comigo já foram tudo consagrados, tudo já foi. O negócio é eu, meu pastor. Eu sou uma derrota. Sabe qual é o problema de ser decepcionado consigo mesmo? Você não acredita em você a ponto das oportunidades virem até você e você se sentir incapaz de executá-las. O chefe olha para você e diz, eu vou te promover. Você fala, pelo amor de Deus, faz isso não, eu não dou conta não. Se o senhor me colocar para fazer aquilo, eu não sei fazer. O pastor chega para o irmão, você vai ser diácono. Prepara. Pastor, misericórdia, pastor. Não, de jeito nenhum, pastor. Eu não posso, eu não quero, eu não sei. Você é tão decepcionado com você, que todo relacionamento que acaba, você acha que a culpa é sua. Você se culpa por tudo. Você se menospreza. E Jesus está ouvindo o homem. Você vai encontrar crente, irmão, acreditando em sina, destino. Você vai encontrar crente dizendo, eu não tenho sorte não, pastor. Pensa num camarada que nasceu, como diz lá na minha terra, azarado. Tudo dá errado para mim. E o problema não é tentativa não, pastor, eu tento. Eu estou falando com gente aqui que tenta de tudo, que faz de tudo. Tem gente que tenta uma vez dar certo, você tenta tudo e parece que dá errado. Jesus falou para esse homem assim, terminou de falar, desabafou. E seu problema não é a doença não, sua doença é só um detalhe. Como é que está a sua alma? Jesus, eu estou mais leve, porque conversar com Jesus faz isso. Tem gente que já passou por terapeuta, psiquiatra, psicólogo, conselho, pastor, gabinete. Irmão, mas quando a gente tem uma audiência com Jesus. E o bom é que para Jesus a gente não precisa esconder, para Jesus pode contar tudo. E aí, terminou de falar? Terminei. Jesus, eu estou bem. Estou bem. Jesus, o tempo passou que eu nem vi. Eu estou me sentindo melhor, porque quando a gente conversa com Jesus, a gente se sente melhor. Jesus diz assim, pronto, pai. Agora vamos para o detalhe. Seu problema mais sério está resolvido. Pega essa cama. Pega a sua cama e vai embora. Aí o homem, pastor Oswaldo, pega a cama, joga no ombro e está andando. Quando ele dá alguns passos, um fariseu, um escriba. Ô, irmão. Sim.
Pode carregar a cama hoje não, viu? Hoje é sábado. Se ele não tivesse sido curado, ele ia olhar e ia dizer assim: ô filho de Satanás. Eu fiquei 38 anos lá, você nunca apareceu lá, seu demônio. Só que quando você está curado, você não faz isso. As pessoas vão te estranhar porque as suas respostas vão mudar. As pessoas vão te estranhar dizendo: nossa, ela não está mais amarga, ele não está mais ignorante. O que aconteceu com esse camarada? Balança teu irmão de que assim: eu tive uma conversa com Jesus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Rapaz, não pode carregar a cama não. Hoje é sábado. Olha a resposta de quem está curado. Não, eu não ia carregar não. É que eu estava ali no tanque, rapaz, cheio de problema, cheio de decepção, coração mal, a alma estava mal. Aí foi um homem lá chamado Jesus, teve uma conversa comigo, melhorou minha alma. E eu só estou carregando essa cama porque ele mandou. O mesmo homem que me mandou andar, mandou carregar a cama. Eu sei que hoje é sábado, mas foi ele que mandou. Irmão, você vai ficar tão curado que quando alguém tentar te afrontar, você vai dizer para ele assim: conversa com Jesus, foi ele que mandou. Conversa com Jesus, foi ele que me deu. Conversa com Jesus, foi ele que fez. Agora, peraí, o melhor agora, a cereja do bolo é agora. Pastor Humberto Barbosa. O homem sai do tanque e vai para o templo. Versículo 1. Havia em Jerusalém uma festa. Havia em Jerusalém o quê? Se era uma festa religiosa acontece onde? No templo. O homem sai do tanque e vai para a festa. Não, seu irmão não entendeu, mas eu vou te ajudar. Olha para o teu irmão e diga assim: em 2023 Jesus vai te tirar do tanque e vai te levar para a festa. Você vai chegar lá na festa de coração limpo, de consciência tranquila, de alma leve. Não, só para alguém dar um glória é melhor do que já deu. Diga para o teu irmão assim: a tua história não termina no tanque. Diga para ele assim: a história vai terminar na festa. Ai. A história não vai terminar no tanque não. Escuta, terminei. Jesus vai lá na festa e encontra o homem lá. Jesus encontra ele onde? Quando você tiver, irmão, problema resolvido, família resolvida, ministério resolvido, vida financeira resolvida, pastor Oswaldo, Jesus vai entrar na festa. A gente vai olhar e dizer, quando alguém olhar e dizer assim: Deus está na tua vida porque você está abençoado, você vai dizer: não, ele me visitou no tanque. Ele não está comigo porque eu tenho um nome não, eu era anônimo, ele já estava. Jesus não está comigo porque eu tenho umas coisas, eu não tinha nada. Ele foi o único a me visitar. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: tem uma festa te esperando. Tem uma festa te aguardando. Elebe a Súria. Vai ter festa no casamento. Vai ter festa na igreja. Vai ter festa no ministério. Quem acredita nisso? Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado. Dê a mão para ele. Pastor Esdras, Jesus vai lá no ouvido do homem e fala assim: ó, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Jesus vai te tirar dessa, mas não cai no mesmo erro. Não volta para o tanque não, irmão. Jesus vai resolver essa situação. Mas... pastor, por que Jesus deixou para falar com ele só lá no templo, para ele não pecar de novo? Porque Deus vai falar de pecado com um homem revoltado com Deus? Pastor Ítalo, Jesus vai falar de pecado com um homem que não acredita em profeta?
Jesus não fala de pecado no tanque. O lugar de falar de pecado é no templo. Não volta para lá não. Eu vou restaurar a tua vida emocional. Não comete o mesmo erro não, para não acabar tudo de novo. Eu vou tornar a te dar dinheiro. Vê se dessa vez não comete o mesmo erro de antes. Eu vou te levantar, vou limpar teu nome, vou restaurar a tua vida. Mas não torna a fazer isso. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a tua história não termina no tanque. Diga para ele: a tua família não termina no tanque. O teu ministério não termina no tanque. Não. Levanta a mão dele lá em cima. Só quem acredita que 2023 é ano de sair do tanque para entrar na festa, você vai dar 1 minuto de júbilo, de glória, de aleluia. Eu vou tirar o microfone para a igreja falar. Você tem 1 minuto para dar glória àquele que está visitando o tanque, para tirar de lá o amargurado e preparar para ele uma festa. Vai lá, 1 minuto de glória.